Amados irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria sempre revê-los, mesmo através dessa distância que nos separa, mas com esta tecnologia que nós estamos aprendendo a usar. Nós estamos entrando na sua casa, no seu lar, falando com você e levando até você a palavra de Deus. Não podemos nos reunir ainda como é o nosso desejo, como seria a nossa alegria de nos reencontrarmos todos aqui no templo. Porém, o Senhor nos emprestou estas ferramentas enquanto durar esta tempestade que já está passando e vai passar em nome de Jesus. Hoje eu queria fazer uma reflexão com os irmãos neste culto de doutrina, no que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 1, que nos informa que um certo varão chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-o? Não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Amado Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, na casa que guarda a tua palavra. Senhor, e diante de tantos quantos nos ouvem nesta noite, eu quero agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida, pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelo calçar, pelo morar, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua igreja, por este pequeno rebanho que tu nos deste para conduzir de volta ao teu reino. Nos abençoe, nos guarda e nos livra, Senhor, de todo o mal, providenciando com o teu espírito de cura a imunização de todos os teus filhos, todos aqueles que pertencem ao teu corpo, para que esta pandemia passe ao largo deles, passe por longe e nenhum mal os possa atingir. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados irmãos, pela palavra que nós lemos, o Senhor usa até os mentirosos, os falsos, os vaidosos e aqueles que se acham espertos para ensinar lições eternas sobre o seu reino. Esse texto de Atos conta a incrível história de um casal que deu uma generosa oferta na igreja, e no mesmo dia, amados, acabaram numa sepultura. Que lição nós podemos tirar dessa história? Podemos tirar 3 lições fundamentais. A primeira lição é essa: um dia a casa cai. Esse casal, que a palavra de Deus fala dele através dos seus apóstolos, vivia de aparência, vivia enganando e mentindo ao povo de Deus. Eles pensavam, amado, que podiam mentir e enganar até o Espírito Santo de Deus. Em casa, tramavam contra a igreja do Senhor. Na igreja, faziam carinha de santo. Em casa,
eram mal intencionados. Na igreja tinham aparência de fiéis comprometidos, em casa eram maliciosos, na igreja, amados, eles se faziam de piedosos, mas eles foram contados entre aqueles que ouvem e leem a palavra de Deus, mas não acreditam que ela se cumpra. É preciso lembrar, mas que Deus não é homem para que minta. Por isso, diz o salmista, no Salmo 1, no versículo 5: os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios não subsistirão, não aguentarão no dia do grande dia do Senhor, no juízo do Senhor, nem os pecadores na congregação dos justos. Ananias e Safira também se esqueceram de que nada, absolutamente nada, pode ser encoberto diante de Deus. Se é certo, amado, que a mentira tem pernas curtas diante de Deus, a mentira nem sai do canto, não dá nem o primeiro passo. O Senhor conhece os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. Cuidado, mentirosos, cuidado, vaidosos, cuidado, avarentos. Um dia a casa cai e grande será a sua ruína. Jesus disse assim, lá em Mateus 7, 26 e 27: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar dessa história de Ananias e Safira. Segunda lição: o coração do homem é enganoso. Na igreja primitiva, muitos crentes falam com saudade da igreja primitiva. Bom era no tempo da igreja primitiva, milagres aconteciam no tempo da igreja primitiva, tudo que era agradável e alegre acontecia na igreja primitiva. Mas na igreja primitiva ninguém, amado, era obrigado a vender as suas propriedades e levar o dinheiro para os apóstolos. Por que então Ananias e Safira fizeram este sacrifício? Se você olhar com os olhos da fé o que diz a palavra de Deus sobre um homem chamado Barnabé, nos versículos anteriores, você vai entender o desejo, qual era o desejo deles, o desejo que estava no coração deles. Sabe qual era, amados? Ter a mesma honra de Barnabé, o mesmo destaque, mas sem fazer nada, enganando. Em outras palavras, eles deixaram-se enganar pelo desejo dos seus corações e foram vencidos, foram levados de vencida pela vaidade, pela inveja e pela malícia, aparentando ser o que eles não eram, aparentando ser generosos. Eles não eram generosos, amados. O crente que diz sou, não é. Na Bíblia, o falso é aquele que se apresenta no lugar do verdadeiro. Ananias e Safira botaram uma máscara de pureza e convenceram-se a si mesmos de que estavam fazendo algo para o reino de Deus, mas no fundo eles só estavam querendo era aparecer. Eles não fizeram nenhum sacrifício para Deus, fizeram sacrifício em proveito próprio, em benefício próprio, para alcançar uma posição de honra, uma posição de destaque, o reconhecimento da igreja. Seguiram a voz dos seus corações e acabaram no buraco, pois o coração é mais enganoso do que todas as coisas do mundo. Assim nos diz Jeremias, lá no capítulo 17, versículos 9 e 10: enganoso e perverso
mais do que todas as coisas é o coração. E Jeremias pergunta: quem o conhecerá? E o Senhor responde a Jeremias: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmão, cuidado com o que diz o seu coração. Por onde anda o seu coração? Onde está o seu tesouro? Ele está buscando o quê? Melhor é seguir a palavra de Deus do que seguir os ditames do coração. O coração quase sempre se engana, e engana o dono do coração. Terceira lição: pior, amados, do que não fazer nada para Deus é fingir que está fazendo. Ananias e Safira, eles não foram condenados porque deixaram de trazer o dinheiro da venda da herdade para a igreja. Não. E eles muito menos trouxeram, ou foram condenados muito menos porque trouxeram apenas uma parte, de jeito nenhum, pois o imóvel era deles, como diz a palavra. Eles podiam vender e podiam ofertar o que bem quisessem, e até nem mesmo ofertar. Porém, eles foram condenados porque mentiram. A mentira que entrou no coração deles através da ação maligna do Satanás. Eles fingiram, eles queriam enganar os irmãos, queriam enganar o pastor da igreja, queriam enganar a igreja e ao Espírito Santo. Fingiram estar entregando todo o preço da herdade, como se aquilo fosse um grande sacrifício da vida deles. Fingiram um ato de bondade, fingiram um ato de renúncia, fingiram um ato de solidariedade. Não fazer nada para Deus é um erro gravíssimo que nós devemos evitar. Devemos evitar, amados, porque a árvore que não dá fruto será cortada. Imagine então fingir que está fazendo alguma coisa. A figueira, aquela figueira que Jesus vinha chegando em Jerusalém e viu, verde, frondosa, viçosa, fingia. A figueira estava mentindo, fingindo que era uma árvore frutífera. Jesus se encaminha até aquela árvore e o que é que ele encontra? Absolutamente nada, além de folhas. Ele amaldiçoa a figueira, porque a figueira fingia. Muita gente com a boca diz amém, mas o coração está dizendo o quê? Faço nada, vou de jeito nenhum, estou fora. Se o pastor quiser, que faça sozinho. Se o pastor quiser, que faça só. Isso quando nós, pastores, dirigentes do rebanho, lançamos algum desafio para a igreja. Crentes, amados, que deixam o celular ligado enquanto cultuam a Deus, estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo o quê? Fingindo que estão no culto. Crentes que só pegam na Bíblia na hora de ir à igreja, estão fazendo a mesma coisa, fingindo que leem a Bíblia, que são crentes. Crentes que só oram quando estão na frente dos outros na igreja, estão fazendo o quê? A mesma coisa, estão fingindo que oram e não oram. Crentes que levantam a mão e dizem amém aos desafios apresentados pela igreja, mas na hora de contribuir desaparecem, estão fazendo a mesma coisa, estão fingindo. Crentes que encolhem os seus dízimos, escondem os seus dízimos, estão fazendo a mesma coisa, estão fingindo que têm fé em Deus e que creem nas promessas do Senhor e que todas as coisas vieram da mão dele para a mão dele onde voltar. Apenas fingem. Crentes que querem controlar os dízimos e as ofertas, apesar de só trazerem para a casa do Senhor as migalhas que caem das suas mesas, estão fazendo a mesma coisa, estão fingindo. Crentes que jamais falam de Jesus, mas choram em público pelos perdidos, pelos povos não alcançados, estão fazendo a mesma coisa, estão simplesmente fingindo. Cuidado, mentirosos, uma sepultura espiritual espera por vocês.
Quando chega num momento de crise como esse que nós estamos passando, nós começamos a encontrar os fingidores, os fingidos, começam a querer voltar para a igreja para recuperar o tempo perdido. Olha, amados, presta atenção uma coisa, até do desastre que se abate sobre os mentirosos, Jesus nos concede sábias lições. O Senhor usa até a mentira dos homens para ensinar aos próprios homens que de Deus ninguém zomba, que de Deus ninguém pode escarnecer. Essa pandemia vai passar, aliás, está passando. Meu irmão, pare de querer enganar o Senhor e peça perdão pelos seus pecados. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador e salva a ti e a tua casa. Você não será condenado porque é um pecador. Você será condenado por rejeitar o perdão de Deus. Profetize para você mesmo e diga comigo 3 vezes: vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Que Deus nos abençoe a todos, nos guarde de todo mal e que faça passar rapidamente esta pandemia, para que nós possamos novamente nos reunir na sua casa, nos abraçarmos e orarmos juntos com fé e com a certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas e na vida da sua igreja. Quem puder dizer amém comigo, diga amém. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei.